todos bem-vindos e bem-vindas nessa nossa quarta-feira de live. Nós vamos fazer a live hoje na quarta-feira aqui, ela vai ficar gravada, então vai ficar gravada aqui e eu também vou disponibilizar ela no canal do YouTube que eu faço os vídeos toda quarta-feira. Vai também ficar gravada lá essa aula para vocês depois, quem não conseguir assistir conosco online e não conseguir fazer perguntas, eu vou disponibilizar lá e aqui. E aqui hoje sim, porque nós temos uma participação muito especial da Gabriela, que é numeróloga, e hoje nós temos esse tema super encantador, que é o poder da palavra. Então, quando nós falamos sobre o poder da palavra, assim, eu falei, né, com a Gabi, assim, vamos fazer uma live para poder explicar, né, sobre os códigos de luz, sobre as histórias, né? E daí veio esse nome, assim, vamos falar sobre o poder que a palavra tem. Para que nós possamos explicar, assim, o que seriam esses códigos de luz, né? O que seria o contexto, né, da base dessas histórias que nós escrevemos para as crianças. E aí veio esse tema, código, o poder da palavra. E aí eu já vou enviar um link aqui, porque antes que eu me perca, que eu faça alguma bagunça, eu já vou ver onde que eu clico aqui para enviar o link para ela. Dá uma checada aí. Dá uma olhada aí, mana, se você recebeu. 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 Que bom. Seja bem-vinda, Gabriela. Gabriela é numeróloga e também minha irmã gêmea. Obrigada, Grazi, por esse convite para a gente falar sobre o poder da palavra. Você me escuta bem? Tô te ouvindo bem. Tá me Você ouvindo? Estou te Vocês estão ouvindo. ouvindo a gente, gente? Tá tudo certo aí? Qualquer coisa Estão você nos finaliza ouvindo? aqui, tá? Mana, você consegue ver ali embaixo também a coisa? Consigo. Ah, então tá bom. Aham. Tá, a gente estava tendo essa conversa antes mesmo, assim, será que você consegue ver ou se eu consigo ver? Quem quiser fazer perguntas, mas então ambas conseguem ver. Boa noite, Exato. gente. Seja bem-vinda, Boa, Gabi. boa noite. Oi, Flavinha, boa noite, tudo bem? Flavinha maravilhosa, obrigada por responder que está nos vendo, Flavinha. Oi, Ana, sejam bem-vindas, gente. Eu vou já começar a dar continuidade aqui, tá? Vocês Por vão favor. entrando, vão dando boa noite, vão mandando mensagem e aí eu vou dando continuidade aqui pra gente ir seguindo nossa noite de hoje. Bom, Esse tema, o poder da palavra, é muito valioso porque todo mundo sabe que a palavra tem poder. Eu acredito que dificilmente alguém já não tenha escutado algum estudo sobre isso. Mas a gente vai acessar qual palavra, né? A grande questão é exatamente. essa. Qual palavra tem poder? Porque nós somos seres tão únicos, cada um tem o seu DNA, a sua íris, ninguém é igual a ninguém. Então, cada palavra é destinado para uma pessoa específica. E eu acho esse trabalho maravilhoso. Exatamente. Já falamos disso, então nós vamos falar sobre os códigos de luz, né? Que assim, é um nome que veio desse trabalho. Então, os códigos de luz é um trabalho que eu já venho desenvolvendo já há algum tempo, né? Sem saber que estava desenvolvendo, eu já vinha desenvolvendo ele há algum tempo. E quando a gente pergunta assim, nossa, mas código de luz, daí eu lembro assim, bom, vou explicar como códigos Morse. O código, acho que é Morse, né, que fala, né? Tem um código, não sei se é Morse ou Morse, tá, gente? Se eu falar errado, me corrija aí, Anderson, que eu acho que você que entende esses códigos. O código Morse, vou dizer, tá? Ele é uma forma de comunicação, de você se comunicar, mas ele tem código. Então, você tem que decifrar esse código. Para você decifrar esse código, você tem que ter a informação. Então, quem entendia desse código, dessa leitura, dessa comunicação, sabia o que aquela pessoa queria dizer. Então, antigamente era muito utilizado, assim, quando queriam passar, né, sobre só que tal pessoas possam entender e fazer essa comunicação. Antigamente, lembrando que também tem um filme, acho que é a menina. Ai, não lembro o nome agora, mas é a menina que ela lê uma história de um livro, é no período de guerra, e ela lê uma história de um livro na rádio, assim, tal hora ela liga a rádio, ela coloca lá o microfone dela e ela lê essa história. E os capítulos dessa história, ali tem uma informação para as pessoas que estão na guerra. Você lembra desse. Lembra que teve Escutando, esse filme, aham, Ana? tem Eu não uma lembro o nome dele mensagem. agora, gente. Se vocês lembrarem, coloca ali. Mas eu lembrei, quando veio esse nome Código de Luz, que é justamente assim, a forma que está escrita, a forma que está disposta, das palavras, das frases, dos conteúdos, vai acessar justamente o conteúdo inconsciente, a essência, o ser, a alma
da outra pessoa. Então, no sentido aqui, as crianças, que código de luz vem como realmente linhas de palavras-chave de acesso que eles vão ativar e destravar algo dentro de nós, como a Gabi falou, algo dentro de Exatamente. cada um de nós. Então, essas histórias vão sendo construídas com esses códigos, essas palavras, e isso vai acessando o conteúdo inconsciente dessas crianças. Aí um falou assim, nossa, mas que coisa, né? Assim, e da onde surgiu isso ali? Gente, sendo bem sincera, abrindo um parênteses aqui, ela começou a vir quando veio o período das crianças índico, crianças cristais, crianças diamante. E aí vem a história dessas crianças que elas vêm vindo para o mundo e elas vêm vindo com conhecimento, elas vêm vindo com uma luz diferente, sabe? Assim, uma luz maior, uma luz bem bonita. Assim, não que a nossa luz não seja bonita, mas elas vêm Mas elas trazendo são mais algo. puras, né? Elas são muito mais Isso, puras, é elas uma têm uma pureza, né? leveza de alma. Exatamente Eu isso. até, eu até, se você me permite, eu quero fazer um adendo aqui, porque eu já comentei que nós somos seres únicos, então cada pessoa tem a palavra que destrava o seu subconsciente, e eu sei que é muito falado essa questão de que a criança nasce como um livro em branco, então ela é construída conforme ela vai sendo educada ou vai crescendo. Eu sou totalmente contra essa fala. Porque eu acredito que não, que nós não nascemos um livro em branco, as provas estão aí, que nós trazemos a nossa ancestralidade, então tem coisas muito mais profundas que vêm com a gente, porém, elas vêm codificadas. Então, elas vêm nesse manual divino da criança e fica no subconsciente, onde precisa ser desbloqueado. Então a gente precisa trazer uma chave e eu sempre penso sobre isso, porque a minha filha é o meu bem mais precioso. Então eu acredito que para todo papai e mamãe fala que os filhos são os bens mais preciosos e a gente dá o de melhor para os nossos filhos. O que é o de melhor? A melhor alimentação, tudo que a gente pode oferecer que a gente não teve, as melhores escolas, os melhores brinquedos. E se a gente puder dar um livro que tenha esse acesso. Então, eu fico encantada com esse trabalho. Gente, eu não sei se vocês conhecem a Grazi, mas eu acho que sim. A Grazi é psicóloga, ela é terapeuta, ela é reikiana, ela é facilitadora interdimensional, então ela consegue fazer essa junção de dois mundos aí, né, para poder ter acesso a essas informações. Então, é algo muito riquíssimo. Ah, é bem bonito mesmo. E a Gabi tem a filha dela, Isabela, né? Que a gente às vezes troca umas figurinhas assim, sabe? E vocês que têm filhos, vocês devem sentir assim que a sensação que eles passam para vocês, sabe? O que eles falam às vezes, o que eles trazem, sabe? Do nada eles vêm trazendo para vocês, dizer que ali tem alguma coisa, assim, nossa, mas né, o que que tem ali que eu tô vendo, descobrindo agora? Eles trazem cada pérola que não tem como a gente achar assim que não tem nenhum conteúdo ali antes disso, né? Assim, de onde que ele tirou, como que ele acessou e qual foi a linha de raciocínio que ele fez para ele trazer essa informação para mim, né? A gente fica realmente olhando assim, nossa, o que foi? E não é assim, ele viu tá aqui, não. É alguma coisa ali lá dentro que trouxe. E esses códigos de luz são as histórias, né? Elas são construídas em narrativas. Então, essas narrativas, elas são falas, são assim, palavras, uma junção de palavras. Essas narrativas, aí tem alguns pontos que a gente vai começar a trazer agora para vocês. Então, tem as narrativas que elas são tem assim, tem a palavra em si, que a Gabi vai trazer para vocês, que é pontualmente ela tem muito poder e vão entender muito bem o porquê, vai fazer bem sentido. Ao mesmo tempo, nessas narrativas, elas são construídas com elementos da natureza. Por que os elementos da natureza? Porque os elementos da natureza, que seriam a natureza em si, animais, plantas, eles têm a matriz divina ali. Na natureza, você tem a matriz divina. Tudo na natureza tem uma simbologia e dá uma informação por detrás. Então, quando você está em contato com a natureza, ela está automaticamente em contato com os seus conteúdos inconscientes, emitindo ondas, emitindo informação. E nisso ela já está acessando a você e, sem você perceber, ela já está se comunicando com o seu ser. Ela já está ativando ali a sua essência. Então, quando essas histórias são construídas com a natureza, com esses elementos, porque eles se comunicam naturalmente.
Aí, assim, é, cada criança, se você imaginar assim, ou vocês ali, vamos lá, gente, vocês estão ali assistindo a live. Se você parar nesse instante e pensar, nossa, se eu fosse um animal, um animalzinho, que animal seria? Que animal você seria, Sabrina? Se você fosse um animalzinho, você não pensa, calma. Se eu fosse né, gato, cachorro, perigo, papagaio, elefante, urso, girafa, assim, expanda a sua mente agora, gente. Vamos lá, Nai. Pensa que animal você seria. Sente no coração, não pensa, vem pra cá. Vai aí, Gabi. Eu já Quando fiz você essa pergunta para a Isabela. E eu também já me que fiz essa animalzinho você pergunta. seria, assim, se fosse sentir? Qual seria a sua frequência? Qual a frequência que te conectaria a esse ser, a essa essência? Vai dizer alguma coisa sobre você e sobre o seu instante atual. Porque ali existe uma comunicação inconsciente. Existe nosso inconsciente individual e inconsciente coletivo. Então, no inconsciente coletivo, essa matriz divina está aqui e está se conectando. Então, os xamãs falam que todo mundo tem um animal de poder. Os maias diziam que todas as pessoas têm uma flor, que é uma flor do seu âmago. Então, todos nós temos uma flor que é uma flor de poder, como assim como um animal. Então, existem esses pontos que eles acessam em nós. Então, essas histórias são construídas, é, cada uma delas tem essa singularidade. Então, ela é construída justamente para a essência daquela criança que vai decodificar, que vai ali acessar essa informação interna e vai nutrir, vai amparar, às vezes vai curar, reorganizar, vai despertar o que está ali no inconsciente e que assim, quando o pai lê, quando o pai e a mãe vai lendo, vai entendendo um pouquinho até da criança, porque ela está trazendo sempre bebê, às vezes no ventre materno, às vezes né, já fora, 1 ano, 2 anos, que às vezes nem fala, mas essa comunicação ela é profunda. É, Assim como a gente, Gabi também faz os mapas. só para vocês terem uma ideia, né, do tão profundo e poderoso que é isso, porque nós, com todo respeito, nós que já temos uma idade avançada, a gente já criou uma casca mais grossa, e quando a gente ativa essas palavras, né, que cada pessoa tem uma palavra, né, para trazer, desbloquear o subconsciente, os seus ancestrais, enfim. Nós, né, que já temos essa casca mais grossa, é mais difícil de acessar. Mas a criança é um ser tão puro, então, a criança é algo muito rápido. E essa história que a Grazi está falando, ela é construída, é feita pela Grazi. Então, ela faz um livro para a sua criança. Ela faz um livro para o seu filho. É dele, é único, não é igual a ninguém. Porque cada criança é única. Então, quando o papai e a mamãe vai ler aquele livro, primeiro que eu já vou até contar que esse livro ele não tem imagens, não tem figuras. Porque é justamente para o papai e para a mamãe contar essa história e a criança fazer o quê? Imaginar, que é o que a Grazi está falando. Imaginar o animal, o que está acontecendo. E é justamente isso que faz esse desbloqueio. Então, é como se fosse uma chave para sua criança. Então, ele faz liberações, né, que estão no Uhum. subconsciente de acesso a todo o poder que está com aquela criança e tá para não ficar igual a gente que chega nessa altura do campeonato e a gente está tentando se descobrir agora. Então, vamos facilitar a vida dos nossos pequenos, né? Então, você sabe que nós fomos perdendo, eu falo, é um manuscrito, né? Porque só tem um. É um manuscrito que vai para você na sua casa, ali, bonitinho. Nós temos bastante estímulo visual, assim, já feito, assim, sabe? Já construído. E às vezes nós percebemos muito nos adultos hoje uma dificuldade em conseguir imaginar, em conseguir criar a imagem mental, sabe? Às vezes não é para todos, mas em alguns você percebe, tá, tenta imaginar isso, sabe? Nossa, tão difícil criar essa tela, imaginar. Justamente, antigamente nós líamos, né, naqueles livros, né, Gabi, que não tinha figurinha, tinha uma ou outra figurinha lá. É. E aí isso ia trazendo porque nós fôssemos buscando esse lugar, sabe, de acesso dentro de nós. Então, essas histórias, elas têm esses pontos que são grandiosos, né? Essa conexão com a natureza, com a matriz divina, com o conteúdo da essência deles. E que daí agora, eu vou dar um tempinho aqui para falar sobre isso. Por quê? Porque quando vem
escrito, ele vem escrito aqui com palavras, né? Com palavras, com frases. E a gente fala assim, nossa, mas por que que essa palavra aqui, essa palavra me dá um gatilho, assim, mas não dá para outro. Essa palavra me conecta, às vezes não conecta a outro. Ao mesmo tempo, tem uma força, né? As palavras têm uma força, têm um poder. O poder por detrás das palavras. Daí eu falei assim, nossa, Gabi, vamos lá, vamos trazer um pouquinho dessa história, assim, das palavras e o que acontece ali que tem um poder mesmo, assim, frequencial nessas palavras. Às vezes é difícil porque a gente vê a palavra, assim, nossa, mas por quê, né? A Louise Hay fala bastante sobre o poder da palavra, afirmações positivas, e a gente faz, mas a gente fala assim, nossa, mas realmente a afirmação positiva funciona. Mas tem muito mais por detrás das afirmações positivas, né? E aí, Mana, traz para nós um pouquinho, fala um pouquinho sobre essas palavras, né? O que tem de especial e poderoso nelas. A numerologia é algo ancestral, é algo muito sério, é um trabalho muito bonito, né? Muito honroso. E ele faz, na realidade, a decodificação das palavras, mas são letra por letra. Então, cada letra, ela corresponde a um número. Eu sempre gosto de ressaltar essa informação porque é algo que todo mundo sabe sobre a Bíblia, todo mundo sabe sobre Jesus, sobre Deus. Então, na própria Bíblia, tem vários códigos que estão codificados para serem destravados, para serem entendidos e liberados. E Jesus trocou o nome, ou ele mudou o nome de alguns discípulos. Porque o nome, que é uma palavra, tem muito poder, tem uma vibração, tem uma frequência. Assim como Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara. Então, tudo tem um significado. E o que a Graça está falando desse livro é porque esse livro ele é feito para a sua criança, com as palavras específicas para a sua criança. A numerologia cabalística, que é essa que eu trabalho, é algo ancestral. Então, o início dela vem na época das gemátrias, onde foram as primeiras escritas. Então, você imagina na época das pedras mesmo, onde era escrito assim, em pedras, em Letras argila. coliformes, que chama, né? Exatamente. Então, naquela época, quando eu precisava passar um código para alguém e eu não queria que as outras pessoas soubessem, porque não ficava guardado, né, na minha pasta arquivo, ficava solto, digamos assim. Eu colocava em números. Então, a pessoa colocava: eu gosto de uma moça que o nome é 514. Então, a pessoa tinha que. Gente, isso é real, é só vocês estudarem, faz parte da nossa ancestralidade. Então, a numerologia, eu não vou entrar nesses pontos, senão a gente vai ficar mais de uma hora aqui. Mas ele vem para trazer essas informações com relação ao poder da palavra, o poder do que a gente fala, a frequência que está no que a gente fala. E cada criança, cada ser, por ser um ser único, tem uma palavra específica. Então, talvez a Grazi faça um livro para uma criança onde os animais, onde a história se remete com tucanos, com lagartixas, e para outra criança já você é uma história totalmente diferente, porque é ali que traz para aquela essência, é algo muito específico, né? E inclusive, se você me permitir, eu quero trazer uma informação, porque quem me conhece sabe que eu adoro atividade física, eu adoro o esporte, e cada vez mais eu adoro a corrida, e cada vez mais os atletas de corrida que estão chegando no pódio estão sendo desclassificados por estarem usando fone de ouvido. Então, isso me chamou muito a atenção. E quem não sabe disso, às vezes não é, né, da área do esporte, não gosta de esporte, então pode pesquisar. Cada vez mais os atletas que estão chegando, por exemplo, na linha, estão alcançando o pódio, estão usando fone de ouvido e estão sendo desclassificados. Por quê? A prova fala que é porque interfere na comunicação entre a prova e o atleta, mas não. Existe um negócio chamado doping, doping musical,
que é justamente através da música, através da batida, que é do ritmo, e interfere positivamente no desempenho daquele atleta. Então, isso já está comprovado, ou seja, tanto é que tem o nome doping musical. Ele melhora o desempenho, ou seja, a pessoa ela foi Se sente desclassificada estimulada, justamente, né? se sente estimulada. Então, veja, se existe isso, se isso é super real, né? Vocês podem dar um Google aí e pesquisar sobre isso. Da mesma forma como pode ter algo que me estimula positivamente, também tem algo que não me estimula. Também tem algo que me deixa para baixo ou que me coloca em situações de impulsividade. Então, a gente sabendo disso e sabendo que a criança ela vem de uma forma tão limpa, né, de uma frequência tão aberta para receber, nada melhor do que a gente dar o nosso melhor para os nossos filhos, que é um livro totalmente decodificado para ele. Sabe, tem uma. A Gabi explica bem interessante, sabe, isso sobre a, que em cada. Vou trazer um exemplo antes, né, do que ela fala, que vai fazer junção aqui. Sabe, tinha uma criança uma vez que eu estava dando aula e ela tinha muita dificuldade em escrever. E ela não conseguia copiar do quadro. Daí ela não fazia. E daí eu falei pra ela assim, mas tá, mas calma aí, assim. Daí ela falou que era muito difícil pra ela, ela tinha realmente uma dificuldade motora, né? E aí eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, você desenha? Ela assim, não, desenho. Então tá ótimo, então tá resolvido aqui. Então você vai olhar aquelas letras no quadro e você vai pegar uma por uma e vai desenhá-las no caderno. Então, você vai desenhar o S como se fosse uma cobrinha se mexendo. Você vai trazer, sabe assim, uma do ladinho da outra. Legal. Então, você já copiou, porque é desenho, é um desenho que tá lá. E aí ela, assim, ok. Aí ela começou a escrever, assim, ela começou na cabeça dela, ela liberou, às vezes, aquele, né, bloqueio, aquela ideia que ela tinha sobre a escrita como se fosse um desenho, só um desenho articulado, de uma forma diferente, que de fato é, porque tem uma longa história, né, que daí senão a gente fica longo aqui, mas tem uma parte bem interessante que a Gabi traz, né, que na palavra, elas não, são siglas, né, São então, números. é alfabeto, e aí, assim, o que a gente vê é a palavra, né? É o alfabeto ali. Só que por detrás desse alfabeto tem um número. Então, cada letra corresponde a uma potência de um número, a uma frequência que tem um número ali. E aí, você entende que a potência de cada letra, você compreende que é por conta do número que está ali. Entende? Assim, por detrás. Então, quando nós olhamos, sabe assim, palavra, poder, sei lá, Gabriela, você olha só a letrinha, que ela é um desenho que você um dia teve que decodificar cada uma dessas letras. Então, você teve que aprender que o S é S, que aquele símbolo é um S e que tem som de S, e que o A é um símbolo e tem som de A. Um dia você teve que processar aquilo como uma informação. E aí tem todo o processamento de informação que é por detrás do símbolo, que é o número. E aí esse número a gente não vê, mas nós sentimos, não é, Gabi? Nós E não vemos ele, mas nós sentimos ele inconscientemente vindo, não é? muito. E quando isso vale muito quando a gente vai escolher o nome de um filho ou o nome de algum animalzinho de estimação. Por que que você não escolheu se eu falar assim, olha, você vai ter um filho, coloque o nome de Amanda, por exemplo. Ah, mas eu não gosto de Amanda. Mas por quê? As pessoas às vezes elas não se perguntam. Eu não gosto, mas por que você não gosta? Porque aquele nome, eu gosto de Fernanda. Aí você vai olhar e você vê o porquê, o que que tem atrás por trás do nome Fernanda, qual que é a vibração. Se você me permite, eu quero até contar uma história para vocês. Um dia eu estava levando a Isabela para a escola e a Isabela me perguntou assim: Mamãe, a palavra filho é um palavrão? Eu falei: Não, filha, imagina, eu dirigindo, uma quarta-feira. Não, mamãe, e a palavra mãe é um palavrão? Eu falei: Não, filha, de onde você tirou isso? Por quê? Ela falou assim: Mamãe, mas e por que que a palavra filho da mãe é um palavrão? Aí eu Boa pergunta. Agora é uma boa pergunta para uma quarta-feira. O que que eu expliquei para ela?
Eu falei assim, olha, não é só a palavra em si, filho e mãe, mas além da palavra tem a intenção, que é a energia que a gente coloca por trás dessa palavra, que a Grazi vai ter muita propriedade para falar sobre isso. Então, a energia que a gente coloca por trás dessa palavra é o que vem junto com essa palavra e que dá o peso naquela palavra. Por exemplo, eu estava dirigindo e eu falei, filha, se eu olhar o carro da frente, que acabou de fazer uma barbeiragem, e falar assim, bonito, né? Você acha que eu estou elogiando, chamando ele de bonito? Ou você acha que eu estou, né, falando algo ruim? Ah, mamãe, você não está elogiando. Eu falei, mas o que está saindo da minha boca é bonito, né? Tanto é que quando nós recebemos um WhatsApp de alguém escrito, a gente lê e a gente consegue sentir. É estranho isso. A gente não se pergunta por que a gente consegue sentir que aquela pessoa estava estressada quando me mandou. Porque é o que vem junto. Que são frequências que a gente não enxerga, mas que são extremamente poderosas, né? Você sabe disso, Grazi. Então, assim, certas palavras, elas naturalmente têm uma potência de luz, né? Ou de não muita luz. E quando você faz, os palavrões, né? Que são aquelas palavras que foram organizadas e elas por muito tempo foram usadas de uma forma assim, pejorativa, de uma forma né, negativa, né? Então elas têm um peso. Então quando você as fala, tem um peso, assim, sabe? Se sente um peso quando fala ela. E quando tem aquelas palavras naturalmente já são construídas que elas não são muito harmônicas, e tem aquelas que já são construídas de uma forma assim que são harmônicas. E ao mesmo tempo tem esse peso, que é o peso que a gente às vezes muito tempo falou, como as orações. A oração ela tem um peso, assim, sabe, um significado, porque por muitos milênios nós fazemos oração Pai Nosso, Ave Maria, e tem toda uma carga assim, ali, emotiva, sensibilidade, que vem junto. Então tem esses plus, essas coisas que nós vamos colocando, né, em cima das palavras, tem a nossa tendência interna, tem tudo isso que vem junto. Ao mesmo tempo, é, independente disso, cada palavra ela tem a sua frequência ali e ela tem a sua vibração, né? Nessa linha. Então, quando eu falo que o universo é mental, de fato, o universo tem uma estrutura matemática envolvida. E essa estrutura matemática, nós às vezes não percebemos no nosso dia a dia, mas ela circula como informação. Assim como tem os sistemas de informação que você organiza os dados, então você vai lá e joga vários números, uma sequência lá aleatória que eu não sei, mas ele sabe, e aí você faz alguma coisa lá. Tem toda uma organização matemática ali e que condiz a um peso. Na psicanálise, nós decodificamos isso como simbologia. Então, nós temos os símbolos, então, nós temos a organização da fala, a estrutura de comunicação que tem os símbolos, nós temos a natureza que também é simbólica, mas, ao mesmo tempo, na toda a sua estrutura, você vai vendo que ela tem uma frequência e um peso atrás dela, né? Só contemplar o que você trouxe. Não sei se era isso, se faz Exatamente. sentido que eu tô falando, né? Inclusive, eu estava falando com uma cliente hoje, e inclusive ela falou, Gabi, eu não vou poder participar da live, mas eu vou assistir gravado depois. Mas olha, você falou para mim que o meu filho ele ia ficar tagarela depois do aniversário dele. Gabi do céu, onde é que desliga? Foi mais ou menos assim. Eu falei, não desliga daqui para frente. Então, é algo tão. Como que pode, né? A gente tem informações muito particulares da criança, né? Ter acesso a essas informações que ainda para o pai, para a mãe, para nós não, como é o nosso dia a dia, mas eles ficam espantados de ver. Fala assim, nossa, mas como que tem acesso a essas informações? Mas é porque nós não somos um livro em branco. Nós já chegamos com parte desse livro preenchido. Exatamente isso. Sabe que eu estou trazendo isso ali, quando nós falamos sobre esse trazer a informação sobre esses códigos de luz, esse livro não em branco, os nossos filhos vêm e eles já vêm com uma história, já vêm com um contexto, um roteiro, já vêm com uma essência. Tem uma alma ali dentro. Tem literalmente uma alma dentro, né, dessa criança ali que tá assim, só esperando o momento de conseguir articular com você, mas já está ali percebendo e sentindo tudo. Então, quando eu vi essas histórias, vou contar a história da Isabela.
É que eu falei assim, nossa, já acho que fazia isso e nem percebia. A Isabela, minha sobrinha, filha da Gabi. E aí, quando eu morava lá no Mato Grosso ainda, né? Então a gente saía e tal, tava de carro, viajando, e ela sempre me pedia assim, tia, me conta uma história. Entrava no carro, ainda mais na viagem longa, tia, me conta uma história. Então, mas Isabela, isso faz acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos isso. 3 ou 4 anos atrás, tinha me conta uma história. Mas Isabela, a tia não tá, eu não tô sem nenhum livro aqui pra te contar uma história. Aí eu parava e me olhava assim, mas e daí? E daí que você não tem livro, né? Então, mas, gente, o que você tá falando? Eu falei, tá, deixa eu esperar aqui. Aí eu parava um tempinho lá, tá, calma aí, Isabela. Daí eu começava, assim, daí eu começava a trazer. Gente, eu realmente, quando eu falo assim, eu não sei de onde eu tirava naquele. Hoje eu sei de onde eu tiro, mas naquele momento eu não sabia de onde eu tirava ainda aquelas histórias. Aí eu lembro que eu vi, eu tava sentada atrás com ela e tinha o Anderson e a Gabi na frente, né? Deu um pouco que eles olhavam assim, nossa, mas de onde saiu isso? De onde saiu essa história? Era criativo, E eu uma disse, história não sei, criativa. não sei. Hoje eu sei, mas naquele momento eu não sabia. E aí eu começava a contar uma história para ela, e ela parada, assim, você via que ela estava realmente articulando com aquela história, assim. E ela estava recebendo, porque ela dormia, se eu perguntava uma coisa, ela dormia. E aí, então, naquele momento eu já, nossa, mas realmente, de onde eu tirei essa história? Assim, como que essa história chegou até mim, né? Como que essa informação chegou até mim? Isso quando a gente não brincava, assim, de brincadeira. Eu chegava no momento que ela falava assim, pronto, tia, agora você conta uma história. Daí ela pegava todos os brinquedos dela, ursinho, boneca, assim, juntava todo mundo num canto, assim, e falava, pronto, tia, agora você conta uma história. Aí depois daquilo ficou pra mim muito evidente, assim, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, assim. E ela tá me trazendo, ela era bem mais menorzinha, né, mano? Ela é bem mais Exatamente. pequenininha. Então, eu pensei, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, porque, assim, ela tá me trazendo muito isso aqui de conta uma história. E depois de um tempo, foi assim, ok. Realmente, em atendimento, começava a vir uma história, assim, olha, eu começava a trazer história, daí eu realmente parei e construí códigos de luz, pontualmente para as crianças, porque foi uma frequência que veio e falou assim, olha, as crianças vão precisar. Elas vão precisar, essas crianças que estão vindo, elas vão precisar dessas informações por uma razão. Sim, falando rapidamente para vocês, mas vão ser importantes essas histórias para elas poder lembrar elas do que elas vieram fazer aqui, lembrar elas da luz que elas têm. E eu comentei com a Gabi outro dia, olha, eu tenho a sensação que eu vou escrever umas coisas que nem eu sei o que que é, assim, de animais que eu nunca, de animais desconhecidos, assim, que elas vão começar a trazer animais, assim, como de algum lugar, sabe aqueles filmes de desenho assim, que você fala, nossa, que animal é esse construído ali? Veio de algum lugar. E elas trazem já como algo dentro delas, e para elas aquilo é especial para que elas se recordem. A gente não sente um vazio assim, como se fosse um vazio, uma sensação de algum lugar que a gente não sabe de onde que é, uma sensação de algo. E eu tenho essa sensação muito dentro de mim que essas histórias vão levar, sabe, assim, essa luz a essa parte dentro de nós que de momentos que nós não lembramos, né? Mentalmente, a nossa mente ela não traz essa recordação, mas nossa alma, por alguma razão, reconhece aquela informação, e aquela informação, ela só, assim, como se fosse um abraço sem apertar, assim, ela acaricia a nossa alma. Exato. É a sensação que eu tenho, assim, dessas histórias sendo construídas. Inclusive, até vou fazer um adendo, porque o papai e a mamãe que pediu uma história dessa para o seu filho, para sua filha, e talvez a hora que ele vai ler, ele não vai, ele vai tentar talvez identificar o sentido da história ou a palavra, mas qual será que é a palavra que está decodificando o subconsciente da minha criança? Mas ele não vai perceber, porque essa chave não encaixa na mente dele. Essa chave não encaixa. Por que que eu falo isso? Que é o que a Graça falou aqui no início, para quem perdeu, que é o igual antigamente que tinha o código Morse, que eu acho que fala. Então, qualquer pessoa que escutar aquele barulho vai ficar só tic, tic, tic. Você não vai decodificar, porque você não foi preparado para isso. Mas a sua criança foi. A sua criança foi preparado para isso.
E aí eu vou aqui lembrar novamente, né, que a palavra tem poder, que Jesus mudava o nome, né, trocou o nome de alguns discípulos, como Simão, que passou a se chamar Pedro, que traz a energia de pedra, de rocha, porque tinha um significado, era muito importante na sua sabedoria, divina. Então, esse é uma chave para o seu filho. Então, você vai ler, e essa história não é uma história que você vai ler uma vez e vai guardar. É uma história que é para você ler com frequência. Por quê? É, A gente fala que é como se a memória da criança, nossa também, mas nossa casca já está mais dura. A memória da criança é como se fosse um elástico. Então, conforme você conta a história hoje, aí se você contar daqui 30 dias, ele já vai ter um elástico para receber mais informações. Não é assim que funciona, Graça? É, os neurônios vão conseguindo se estruturar dentro daquela frequência. Então, assim, quando você pega, nós temos vários livrinhos ali. Então, quando o seu filho precisa, vou trabalhar empatia, compaixão, isso aqui, paciência, você já faz o quê? Pegar um livro, né? Pegar um livrinho para a gente poder contar uma história. E aí é fantástico, assim, essas histórias são lindas, importantes. Elas estão dentro do inconsciente coletivo. Então, quando você consegue, você vê assim, que existe uma estrutura de uma história desenvolvida para, às vezes, uma necessidade dele ou dela. Então, quando você lê aquilo, o personagem, por exemplo, o seu filho. Qual que é o super-herói que o seu filho ou sua filha gosta? Assim, qual que é o desenho? Por que prefere o Batman e não o Super-Homem, ou Homem de Ferro e Homem-Aranha? Por que que eles fazem? Porque eles se ficam tão, às vezes, né, gostando mais de um, tendo a tendência, né, gostar mais de um e menos do outro. Porque eles se veem mais, algo dentro deles reconhece, se projeta naquele personagem. Então, uma esfera nossa interna está lá projetada. Quando nós vamos entendendo isso, nós vamos entendendo o que está acontecendo dentro deles quando eles são pequenininhos. E aí, na construção dessa história, você constrói com os elementos que já conectam essa criança, mas de uma forma que às vezes até puxa ela para ela se recordar da amorosidade que ela é, para ela se recordar da ternura que existe nela. Então, você vem puxando ela com um personagem, assim, com a informação de algo que ela se identifica dentro de um contexto que para ela ali é ela vendo, ela podendo reorganizar-se dentro dela. Então, quando você vai lendo, ela vai reorganizando as estruturas dentro dela, dentro daquela narrativa. Então, são N narrativas. Ao final, você tem, lógico, tem a compreensão da história, assim como qualquer história. Então, tem uma historinha que até tá ali no meu Instagram, que é o Passarinho Ninho, que veio justamente desse projeto ali, e dele veio, eu coloquei ele para todo mundo, assim, que veio de uma forma assim, ok, para colocar para todos aqui. E justamente é naquelas narrativas, você vê que tem frases chaves, tem pontos que você fala assim, nossa, interessante isso aqui. Bem pontuais, mas dentro dessa narrativa, a criança se percebe às vezes como passarinho, às vezes como ninho, às vezes isso, assim, ela se percebe como alguns elementos, porque ela vai migrando. Então, conforme você vai lendo, ela vai, é como se fosse reforçando dentro dela essa linha, e você vai lendo, ela vai. Então, é interessante esse ler, porque é atemporal. Você vai ler hoje, ela vai perceber uma coisa. Você vai ler daqui 30 dias, ela vai perceber outra nuance nessa história. E aí você vai indo. Aí nós pensamos assim, mas é para criança assim que já é grandinha. Não. Para criança, você pode fazer até quando você está gestante, assim, para seu filho e sua filha. E você já vai lendo essa história, né, para ele e para ela, isso já vai criando memória, já vai criando vínculo, já vai criando reorganização interna. Que quando a criança está em fase de, né, na barriga da mãe, ela já retém informações, ela já percebe informações. E depois que ela sai, ela também, né, sim, vai integrando, vai sendo aquela vai pegando tudo, assim, a gente acha que tá paradinha lá, mas não, ela tá percebendo tudo o que acontece, o som das percepções, as sensações, então a forma que você lê para ela, mas ela não entende as palavras, mas a frequência, o som, né, que nem a Gabi estava falando antes, né, da música, né, o som que sai da palavra, a frequência que está ali na palavra,
vai sendo assimilada por ela. Ao mesmo tempo, a essência dela vai abstraindo aquilo, porque você tem a decodificação da palavra, mas você tem a frequência da palavra, que ela já vai acessando ali ao nível inconsciente, né? E só para vocês terem uma ideia, eu faço questão de dar, né, de trazer essa informação. A Grazi também atende adultos, né? Daí é um outro tipo de atendimento. O livro específico é para crianças. Mas eu estava com uma situação, vou abrir para vocês, com a minha filha. Ela muita timidez, né? Timidez é normal para criança, mas quando é em excesso, você vê que tem algo, né, que precisa ser trabalhado. Muita timidez que estava dificultando ela a pedir, tirar dúvidas na escola. Então, ela tinha vergonha de pedir para a professora para tirar uma dúvida, não entendi. Então, estava dificultando o aprendizado. A Gisela fez um atendimento, né, que é esse atendimento de acesso, de subconsciente, que não é nada consciente, ela não precisa ir aqui pegar a criança, porque é tudo no subconsciente. Ela fez um atendimento para a Isabela, que eu até fiquei apavorada. No outro dia, ela já me fez umas perguntas no carro indo, que daí eu já não vou abrir aqui. Mas a professora, todo mundo percebeu a diferença. Então, assim, só que foi algo muito rápido, foi algo, por isso que é algo tão assim, que às vezes até eu, que, né, que já conheço o trabalho, que trabalho com isso, até eu falo, gente, como que é grandioso. E a gente escuta muito falar com relação à oração, para a gente ficar na cama enquanto do lado dos nossos filhos enquanto eles estão dormindo e fazer uma oração intencionada, porque a frequência da oração, e eu sei que como é oração, é mais, né, expandida, Uhum. essa informação chega com mais facilidade do que essa informação que a gente está trazendo para vocês. Então, isso é muito verdadeiro, é muito real. Então, quando você precisa transformar ou trabalhar, isso vale para criança e adolescente também. Então, a oração de uma mãe, né, de um pai é muito poderosa. Então, faça essa oração. E por isso que da mesma forma que a oração é poderosa, porque ela vem numa frequência, esse livro ele vem numa frequência de desbloqueio. Ah, dá para fazer atendimento para adulto? Dá também, mas é um outro tipo de atendimento. Porque o adulto, como eu já estou falando aqui, né, ele precisa de um negócio mais, né? Precisa abrir a casca primeiro para acessar os níveis, né? Quando a gente se torna adulto, a gente vai criando essas cascas, né? A Gabi tá falando que são, a gente chama de coraças, né? Mas que são literalmente cascas. Elas são os buguês, são é, a casquinha do machucado mesmo, sabe? Assim, daqueles nossos movimentos que, né, judiaram a gente e te entra com proteção, band-aid. E aí você tem que bloquear esse sistema que é de defesa, que são os mecanismos de defesa, assim, resumindo aqui. E aí, para acessar esse mecanismo de defesa, leva mais tempo, você tem que daí desconstruir para depois construir. Quando você é pequeno, você vai construindo. Então, assim, o construir pode parecer que dá mais trabalho, mas na verdade é bem mais é, produtivo, assim, eficaz, porque você já constrói assim, então você vai já construindo e não vai criando tanto depois se você desconstruir, construir. Então, quando você trabalha nos códigos de uso, nessas histórias, geralmente as histórias, naturalmente, elas bloqueiam esses mecanismos de defesa, porque como elas se comunicam diretamente com o inconsciente, elas não necessariamente elas se comunicam com o nosso lógico, com o nosso mental. É uma história. Por isso que Jesus falava por parábolas. Ele não falava assim porque era aleatório e gostava de falar por parábolas e por histórias. Ele falava porque era uma forma de acessar e de a sementinha até lá no inconsciente, lá na essência, e germinar lá para de dentro para fora, PDF, né? De dentro para fora, vir e daí trazer essa informação assim, aí de um insight, aí de consciência. E é isso que esses códigos de uso, que essas narrativas escritas dessas histórias, elas fazem. Elas trabalham esse bloqueio, passam por esses bloqueios, que são histórias, e acessam esses lugares. Então, você não tem uma resistência ali, não tem uma fricção, assim, de movimento. Você vai amando como se fosse uma homeopatia, que você toma todos os dias. Você vai lá, você vai lendo todos os dias, daqui lá vai fazendo um percurso neuronal, vai construindo a articulação dos pensamentos. Então, tudo que nós falamos para o nosso filho e nossa filha hoje, fica como linha de raciocínio, fica como fala mental. Então, se você tem uma fala mental, assim, num formato que se comunica já com a essência,
isso aqui já vai começar a germinar. Quando você desenvolve o ser, a essência, junto à personalidade, a personalidade, a gente não tem tanta dificuldade entre o diálogo, essa coerência entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. O que eu senti está na nossa essência, está mais conectado ao nosso inconsciente, à nossa essência. E o mental mais com o nosso ego, personalidade, nosso momento. Essa linha coerente, quando nós, enquanto adultos, temos muita dificuldade em fazer essa comunicação aqui, né? Articulando, calma, deixa eu ver, nem sempre o que eu penso é aquilo que eu estou sentindo, né? E aí, quando você constrói, né, neles pequenininho, já voltado a olhar, por exemplo, faz um mapa numerológico, assim, constrói essas histórias. Você vai construindo, tateando já a essência dele, ele vai construindo a personalidade ligada à essência. Então, nessa hora dele parar e ele refletir, ele parar e ele sentir, isso para ele é natural. Então, aquilo que ele sente realmente é aquilo que ele está querendo falar. Aquilo que ele está falando está conectado com aquilo que ele está sentindo. E aí ele não fica desfragmentado, como se Uhum. ele estivesse longe da essência dele. Geralmente, é quando nós adoecemos, a gente acaba ficando um pouquinho mais adoecido, quando nós nos afastamos muito da nossa essência. Então, imagina quando nós, né, ajudamos eles a irem se construindo já conectados à essência. E aí eu Exato. coloco, quer pontuar aqui, Amanda? Senão eu ia Não, colocar a primeira pergunta. eu vou fazer um apontamento aqui, que é justamente isso. Aonde que acontece isso na prática? Por exemplo, apareceu para mim um cliente advogado, aparentemente tudo bem, casado, com filhos, uma vida financeira estável, mas ele se sentia extremamente infeliz e não conseguia entender o porquê, porque visualmente estava tudo muito bem. Por que que eu me sinto infeliz? No atendimento dele, né, na consulta numerológica, a gente identificou que a missão de vida dele, essa frequência, que é o que chamava ele para a vida, estava totalmente desconectado, porque ele foi crescendo e foi tomando um rumo, que foi um rumo direcionado pelo pai e pela mãe. Então, estava totalmente desconectado. E o que eu quero acrescentar é que esse livro para criança que a Grazi desenvolve, ele é riquíssimo, até para as crianças autistas. E eu falo que essas crianças são crianças que às vezes o pai e a mãe têm dificuldade de acessar, de conseguir entrar em contato mesmo. E eu posso falar porque as consultas numerológicas que eu faço para crianças e que são de crianças autistas são as que enchem meu coração, porque o papai e a mamãe depois entram em contato e falam, Gabi, a orientação que você deu está dando resultado. A gente está vendo uma perspectiva que a gente nem imaginava, mas estava lá. Então, a criança 1,6 tem muito ligado à questão de alimentação. Mas o papai e a mamãe não conseguia saber dessa essência. Fala um pouquinho desse livro para as crianças autistas. Às vezes a gente tem muita informação que a gente não conhece mesmo, sabe? Assim, tem informação que fica, por exemplo, fica tem na numerologia ou fica, por exemplo, na sala de terapia, assim, ou nas faculdades, e não chega muito para a gente conseguir tatear no dia a dia, sabe? Para conseguir, como eu consigo pegar aquela informação e colocar no meu dia a dia aqui para conseguir entender como funciona. Aos poucos a gente vai conseguindo, né, nessas lives e fuça aqui, fuça ali, alguém indica aqui, a gente vai conseguindo trazer essas informações mais para próximo do nosso dia a dia, que facilita a nossa vida. E quando a Gabi falou, né, das crianças, né, autistas ou qualquer outra, né, questão, até mesmo quando elas são pequenininhas que elas não conseguem ainda falar, lógico, tem os atendimentos, mas esses códigos, esse livro, ele traz ali na leitura esse acesso também ao inconsciente deles. Então, de alguma forma, ele conecta a essência e vai estimulando a criança em pontos que ela às vezes necessita, mas ela não consegue falar. Porque às vezes tem crianças pequenininhas, mas às vezes eles não conseguem dizer o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. E aí, nessas histórias, você consegue entender qual que é o momento dele, qual que é o momento emocional dele, a forma com que a forma com que se expressa, assim, sabe? Que história expressa aqui a forma com que ele está se expressando dentro dele. Eu ia falar antes, por exemplo, que hoje a gente tem bastante a IA, né, Gabi? Tem bastante a IA que a gente usa um monte. E aí, às vezes, nós colocamos lá, assim, tem uma história lá que a IA constrói, né? É. Assim, as coisas.
Antigamente nós tínhamos o processo, antigamente, ó, como se fosse, né? Começou a industrialização, né? Então, como começou a industrialização, nós temos, tipo, começamos as coisas virem mais rápido, né? Mais prático. Então, nós estamos perdendo alguns costumes, perdendo a mão em algumas coisas. Quando isso vai vindo muito empacotado, sabe assim? Tem um nome assim, agora eu esqueci, mas imagina como se fosse que nem salgadinho, vem tudo muito empacotado, assim, culpa da China, assim, Industrializado. sabe? A gente tem essas coisas que vêm como se fosse montes, né? Mas elas não têm a essência, elas não vêm trazendo essência, elas não vêm trazendo a essência da criança. Você vai lá, joga lá, tem a IA que traz, mas ela não tem a vibração, ela não tem energia. Então, eu falo, mesmo não tem assim a escrita. Quando, que nem né, a Gabi estava falando, quando você escreve, quando você coloca lá, tem o seu print, assim, tem o seu print energético ali, a essência está ali. Então, quando você pega, você sente aquilo, não tem aquele presente que você recebe e fala, nossa, eu senti um carinho nisso aqui, na minha mão. É Porque tá igual cartão ali. escrito à mão, né? Quando você Isso, recebe o um cartão cartão escrito à escrito à mão, mão, tu aham. fica até você se sente importante. Fala, nossa, escreveu. Exatamente. E aí, quando vem, assim, essas estruturas de aço, e ó, tá tudo certo, assim, traz uma ótima informação, mas não tem a essência, ali dentro, ali não tem a informação articulada da forma que conecta com a essência daquela criança, a essência daquele ser, desde o animal, desde a simbologia, do que está conectado ao inconsciente, a construção ela não aconteceu. A palavra, ela tem, não é só a palavra que tem poder, cada letra, né, ela tem um significado, uma simbologia, né, a gemátria fala muito disso, né? Nossas primeiras escritas vieram lá de trás, e aí quando você vai juntando as letras, que vai criando a palavra, aí vai colocando também o som, que é a intenção que você coloca sobre a palavra, então tudo isso faz muito sentido. Isso, acho que era o ponto bem importante que nós queríamos trazer para você sobre o poder da palavra, assim, na decodificação dela, que assim, nós não vemos, né, nós não vemos essa matemática ali, essa numeração nas letras, né, elas estão todas a nível subliminar ali, elas estão mas elas estão vibrando. Em todas as Uhum. coisas que nós pegamos, elas vibram. E a palavra, ela também tem a sua própria vibração ali, é que nós não vemos, mas ela tem o seu peso, né, ali, energético. Quando foi da Isabela, se fosse esse time conta uma história, time conta uma história. Eu nem sabia que eu ia parar aqui, eu nem sabia que eu ia um dia ter esse projeto Códigos de Luz, escrever narrativa, assim, foi uma coisa que foi chegando. E isso que foi chegando justamente pela necessidade nossa, né, que nós temos ali com essas crianças que estão com a gente. Então, quando eu vou escrever mesmo, eu as recebo. Eu vou fazendo um download, especificamente. Então, eu vou fazendo um download. Eu vou percebendo elas, vou vendo elas. Elas vêm como se. Não sei se foi Clarice Lispector que falava que ela sentia quando as histórias estavam vindo. Sim. Não sei se foi ela mesma. Eu sentia quando as histórias estavam vindo e eu corria o máximo que eu podia para pegar um papel, uma caneta, porque eu não podia deixar essa nuvem passar. Literalmente, elas chegam, assim, elas se sintonizam com a essência da criança e aí ela vai sendo construída assim junto ali, e eu vou organizando. E aí vai sem ponto, sem vírgula, ela vai indo, né? Que nem eu comentei, Gabi, eu vou só escrevendo, entendendo, aí depois eu vou colocando assim, tá, por aqui, quem for ler vai entender, assim, com todos os pontos, travessão, parágrafo, daí eu vou fazendo toda a organização ortográfica, de tudo, para daí ela poder receber. Mas a princípio, ela chega assim, é como se a criança, a essência da criança já fosse meditando assim, de um lugar de luz. Por isso são códigos de luz, porque vem de um lugar de luz e eu vou. Não é tão fácil assim, gente. Eu faço as coisas Sim, parecerem fáceis. então, ela acessa essas dimensões justamente para trazer essa informação específica para essa criança. É um trabalho muito bonito, por isso que o nome, né? Código de luz, porque são códigos que vão desbloquear, né, o subconsciente da sua criança, trazendo luz. Então, se a gente gosta tanto dos nossos filhos, é o ser mais amado na nossa vida, as melhores escolas, calçados, roupas, por que não um livro específico, né, para ele, trazendo luz? E assim, e é assim que eu vou construindo, gente. Então, eu me coloco à disposição, vou escrevendo eles, e aí depois de escrito.
o pai e a mãe tem essa, é como se fosse esse manuscrito, né, dessa criança, É, da história dela, da situação, porque para cada uma é singular, assim. Às vezes, é, para uma necessita trabalhar algum aspecto interno, às vezes para outra é despertar alguma coisa internamente. Para cada uma é singular, assim como os atendimentos. Nenhum atendimento é igual, né? Quando você atende cada um alguém. é único. Cada um é um para a necessidade daquele instante. E eu fico realmente nesse lugar de receber e poder trazer para vocês, sempre, sempre com todo o carinho e atenção. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser acessar a Grazi, ou quiser acessar também para questões da consulta numerológica, né? Tanto para crianças, bebezinhos ainda que estão na barriga, enfim, a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, acho que tem mais uma coisa para falar, Mana? Ou não é isso? Não, seria isso. Gente, ó, eu trouxe realmente a Gabriela aqui porque ela tem um trabalho incrível. Ela trabalha com numerologia e ela já fez também o meu mapa. E realmente, assim, de todo, tem vários na psicologia, a gente tem várias testagens. Um dia a gente vai fazer uma live só falando sobre isso, assim. A gente passa por várias investigações de testes psicológicos. E depois eu conheci né, o mapa numerológico, conhecia outros, mas não o numerológico quando a Gabi fez. E aí, quando eu olhei, eu disse, nossa, isso aqui. Eu falei para ela assim: você tem noção de como isso aqui é interessante, como isso aqui é incrível? Eu lembro E disso. daí, assim, porque isso aqui demonstra vários aspectos que se você tem, né, você consegue ver. Então, foi realmente um trabalho bem, bem maravilhoso, que eu indico também bastante. E quando a gente vai vir aqui só para falar desse, é, né, de dobrar, né, todo esse conhecimento do mapa, assim, de uma forma bem interessante, porque ele olha bem a essência mesmo, se trabalha bem o ser. Geralmente, quando nós fazemos umas testagens, você conecta mais com a personalidade, a estrutura da psique. Tem outros sim, mas né, os borrões de tinta lá, que são mais psicanalíticos, mas é diferente. E o mapa, né, com a Gabi, traz bastante essa informação da nossa essência, assim, sabe? Vai mais além. Então, eu trouxe ela aqui hoje para falar sobre a palavra, que é incrível, assim, para entender, assim, mas como que essas, né, histórias podem ser, né, tão impactantes, por causa que a palavra tem poder. E a Gabi, ela entende bastante sobre o poder da palavra, e ela trouxe só uma prévia daqui, mas ela sabe muito mais que isso, assim, se fosse falar, É, né, tudo a aqui. gente faz com, a gente faz com um amor, né? E a numerologia, ela realmente, ela decifra, né? Cada letra, cada data de nascimento, cada ser é único. Então, não dá pra gente generalizar, pegar a mesma receita, porque cada ser é um ser único, então é algo muito específico. A gente faz com muito amor. Eu não sei se tem alguma dúvida, acho que Deixa eu ver aqui, podem. gente. Rose, saudade de você também, viu? Ah, eu vou também. Ah, peraí. A Tatiana tá falando assim, a Tatiana tá falando que ela realmente atendia o Anthony. O Anthony é o filho da Tatiane. Ele liberou bastante, ele não estava conseguindo ir para a escola. Ele liberou bastante ele para conseguir chegar ir para a escola. É, as crianças começam a entrar em umas fases que assim, é muito difícil para nós, enquanto pai e mãe, Sim. entender às vezes o que está acontecendo, assim, né? Dentro deles, e eles não conseguem explicar. Então, quando nós conseguimos atender nesse nível, né, Gabi, ao nível da essência, consegue realmente ajudar muito assim, muito mesmo eles. Eu fico muito feliz também, viu, Tatiane? Ó, a Nai falou assim, mana, verdade, né? Não sou atleta, mas quando eu ouço música, treinando, eu fico muito mais motivada a continuar. É verdade, né, Ari? Verdade, né? Como pode, né? A música, e é comprovado isso, né? Então, isso não vale só pela música, é pela palavra, é pela intenção que a gente coloca, mas quando a gente vê situações assim acontecendo, uma pessoa chegar num pódio e ser desclassificado, então mostra que as pessoas estão olhando para isso com muita força, que é coisa que a gente já fala há muito tempo. A gente escuta falar, mas a gente não entende de que forma que isso se transforma. É verdade, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Então, a gente tem que cuidar muito com o que nós escutamos, tá, gente? É, Deixa eu ver aqui em cima. Se tem mais alguma coisa som, aqui. músicas, né, influenciam muito o que a gente escuta. Tem mensagens subliminares, brinquedos, mas aí já é assunto para outra live. Uma outra live, gente, que daí é É. bem grande. Olha, foi um Graças, prazer.
ter Obrigada, viu? vocês Obrigada aqui. pelo convite. Adorei, adorei muito. Eu fico muito feliz de ter você aqui, Gabi. Obrigada por ter aceitado e ter vindo aqui, contribuído. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui nessa quarta-feira, assim, esse horário. Vai ficar gravado aqui, lá no YouTube. E qualquer outra dúvida, vocês colocam ali para nós. E qualquer outro comentário também é só deixar aqui, tá? A gente se vê, porque já tem mais uma outra, já um outro bate-papo, já pré-agendado com a Gabi, daqui uns 15 dias. E daí a gente coloca para vocês, tá bom? Tá, joia. Um Até beijo para mais, todos. pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.